Irmãos, muito boa noite a todos. Eu acho que nem todo mundo me conhece aqui, meu nome é Daniel, já tenho muitos anos de Igreja Verbo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Meus pais tiveram a oportunidade de me trazer aqui, e eu sou prova viva do amor do Senhor. Às vezes você já deve ter me visto aqui louvando, talvez como mestre de cerimônias, ou às vezes na escola de negócios. Mas eu só queria me apresentar dizendo que eu sou o Daniel da Bárbara, e aquela mulher ali, aquela linda esposa, que Deus me deu o privilégio de compartilhar. Dá uma salva de palmas para a Bárbara. Eu fui sortudo de Deus trazer ela para a minha vida. Amém, amor? Te amo. Irmãos, nessa semana eu tive uma grande oportunidade de fazer uma viagem com a minha esposa. Tirei umas férias, como todo bom filho de Deus tem essa oportunidade. E lá eu fui para um lugar que para muitas pessoas pode ser simples, mas que a gente teve um tempo incrível de relacionamento entre nós e um tempo incrível de aprendizado. A gente foi para a Serra Gaúcha. A minha esposa chegou para mim e falou assim: amor, eu queria pegar um frio, poder usar minhas botas. Aí eu falei: ô, meu amor, você não quer ir para a praia? Ela falou: não, gostaria de pegar um frio, faz tanto tempo que eu não pego um frio, a gente está no Rio de Janeiro. Aí eu falei: ah, você quer? Eu falei: então Deus, ajuda nisso aí. E não é que Deus ajudou, hein? A gente pegou menos 2 graus. Deus chegou e falou: ah, minha filha, você quer? Quer frio? Então toma frio aí. E nevou lá, e, enfim, foi um tempo maravilhoso, foi um tempo incrível, de muito relacionamento, mas algo me chamou muito a atenção durante aquele momento. Não simplesmente o nosso relacionamento, não simplesmente o nosso tempo de gastronomia, comidas, encontrar lugares diferentes, mas a gente teve a oportunidade de ir num berço da imigração italiana, na Serra Gaúcha. Os italianos, eles vieram para diversos lugares do Brasil e grande parte foram lá para o Rio Grande do Sul. Isso me chamou muito a atenção. Eu tenho sangue italiano, então eu fui atrás um pouquinho dessa história. E foi muito interessante o que Deus me falou lá durante esse tempo. A gente foi para conheceu, algumas vinícolas, a gente conheceu algumas empresas. E algo que me chamou a atenção é que grandíssimas empresas estavam localizadas naquele pequeno espaço, pequeníssimo espaço, ali na Serra Gaúcha. Você pode ver diversas empresas, como uma Todeschini, como uma Tramontina, como uma Italínia, grandes vinícolas que exportam vinho para todo mundo. E lá fomos lá conhecer algumas das histórias do porquê de tudo aquilo. E eu entendi algumas coisas. Os imigrantes italianos chegaram em 1870, largando uma guerra basicamente na Itália e vindo para o Brasil sem absolutamente nada. Ali eles escolheram tentar viver a vida. Eles morreram para os prazeres deles, eles morreram para aquela vida deles que eles tinham na Itália junto com as suas famílias, e eles foram tentar uma vida num lugar completamente hostil e inesperado. O governo subsidiou uma terra para eles, alguns instrumentos para eles, e lá foram eles. Vieram de navio depois de muitos anos, depois de muitos dias, uma viagem difícil. Chegaram aqui, não tinha nada, era só árvore e terra e mato. E dali eles tiveram que começar tudo. E naquelas visitações que a gente fez, todos eles citavam o quanto que aqueles italianos, quanto que aqueles homens, eles se doaram pela sua família e pelo pensamento de muito longo prazo. Aqueles patronos italianos, aqueles patriarcas, eles simplesmente escolheram dar uma boa vida para os seus filhos, e para isso eles precisaram ralar muito. Eles chegaram, não tinham uma casa, eles precisaram construir uma casa, eles precisaram dormir muito tempo em cavernas, debaixo de árvore. Você imagina a dificuldade, não tinha nada. E lá foram eles. E algum tempo depois, eles construíram impérios. Uma coisa me chamou muito a atenção.
um pensamento multigeracional daqueles italianos. Eles não restringiram a visão deles simplesmente para aquela vida. Eles restringiram para muito mais outras gerações, filhos, netos, bisnetos. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar hoje sobre o quanto que aqueles italianos, e a gente vai ler algumas passagens na Bíblia. Uma coisa que me chamou a atenção é o quanto que aqueles italianos tiveram que morrer para eles mesmos e tiveram que se doar, se sacrificar, para que eles pudessem, num futuro muito distante, criar grandes corporações. Nada foi por acaso. Eles podiam ter ficado bem preguiçosos, tranquilos. Eu já tenho uma terra, mas não. Eles trabalharam e trabalharam e trabalharam e trabalharam. E a gente vai lá e a gente vê fotos daqueles patriarcas. Incrível. Aquele cara que chegou lá em 1870. Ele construiu muita coisa com esforço e sacrifício. Hoje, se tem um tema que eu gostaria de falar hoje aqui, seria a coroa e a cruz. A coroa e a cruz. O que te remete coroa e cruz? Quando você pensa em coroa e em cruz, o que você pensa? Quando eu penso em cruz, eu penso em sofrimento. Quando eu penso em cruz, eu penso em humilhação. Quando eu penso em cruz, eu penso em morte. E coroa? Quando eu penso em coroa, irmãos, eu penso em redenção. Quando eu penso em coroa, eu penso em vitória. Quando eu penso em coroa, eu penso em glória, eu penso em recompensa. Para aqueles homens terem uma grande glória, uma grande coroa, eles precisaram morrer, se sacrificar e sofrer muito. E não é assim também a nossa vida? Eu gostaria que o pessoal aí da multimídia pudesse abrir rapidamente, ou você na sua Bíblia, a história de Elias. Vamos conhecer um pouquinho? 1 Reis 19, abra a tua Bíblia. Elias ali, vendo a dificuldade, ele se preocupou com o tamanho da sua cruz. É grande, tem gente querendo me matar, e ela é grande, ela é a mulher do rei. Eu vou meter o pé daqui. Elias, ele não queria sofrer com as consequências da sua dificuldade. Ele só queria ali, naquele momento, por uma falha, né? Elias era carne, mas ali ele queria continuar com algo simples, fácil. E sabe, irmãos, uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, é algo que tem tocado meu coração, o quanto que, graças a Deus, não essa igreja, porque essa igreja prega o evangelho real, o evangelho vivo, a verdade da palavra de Deus. Mas eu tenho visto em muitos Instagrams, eu gosto de rede social, eu gosto de Twitter, essas coisas, YouTube, e de vez em quando eu fico vendo algumas pessoas pregando a palavra de Deus e trazendo uma teologia de não sofrimento para o cristão. Absolutamente tudo contrário que disse essa palavra aqui, ó. Ou melhor, esse louvor que a gente cantou. Na realidade, cantamos 2 louvores aqui muito fortes em relação a isso. A gente tem um Deus que veio em carne, morreu por nós, nos santificou, nos lavou dos nossos pecados, nos imputou justiça, e tudo isso como? De graça. Graça é bom, irmãos. A graça é maravilhosa, a graça é a graça de Cristo. O problema é que muitas vezes a igreja de Deus, quando eu falar igreja de Deus, eu não estou falando da igreja Cristã Verbo, eu estou falando da igreja Brasil Mundo. A igreja de Deus, ela está falando só de graça, de graça, de graça, de graça, de graça. A igreja tem percebido muitas vezes que boas novas, notícias muito boas, agrada o coração das pessoas, né? Se você pega esses twitters da vida, quem fala muito bem, hoje em dia está tanto na moda os coachings, né? Eu fiz curso de coach, mas as pessoas perceberam que falar notícias boas é muito bom, e é mesmo. Agora, a gente tem que tomar cuidado com algumas situações. Acho que está
Eu acho que tá ligado meu celular. Meu amor, pega aqui rapidinho. Então, irmãos, eu acho que há uns 30 anos, de uns 30 anos para cá, a Igreja de Cristo começou a ficar começou a dar muita ideia para uma questão: religiosidade. A religiosidade é algo horroroso. O Senhor, várias vezes, Jesus, quando veio à terra, ele falou muito mal da religiosidade. E ele falava mal dos fariseus, que simplesmente queriam pregar a lei. Mas a religiosidade é ruim, porque na religiosidade não há o coração ali, é quebrantado para Deus. Não há coração. Só que o problema é que a gente foi vendo religiosidade, e a igreja começou a ser muito agradável. Querer falar coisas boas, simplesmente. Enquanto que o evangelho, será que ele é 100% agradável aos nossos ouvidos? Será? Será que Cristo, quando veio à terra, ele falou que seria fácil? Ele trouxe a boa nova. A boa nova é maravilhosa. É o evangelho de Cristo, é a salvação. Mas dentro da boa nova, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quantas vezes o Sérgio fala sobre isso aqui? Uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de vitória, como foi lá com Josué. Seja forte, seja corajoso. Mas hoje em dia está muito na moda a gente falar simplesmente de graça. E não tem problema falar de graça, mas é esconder outra parte do evangelho. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Amém. O evangelho real é um evangelho que precisa ser desconfortável. Cristo, quando ele veio em terra, ele falava e ele colocava o dedo na cara dos fariseus, e ele falava assim: olha só, eu vou te confrontar. Você está achando que vai para o céu? Você não vai não, você é uma raça de víbora. Se a mensagem for confortável, ela simplesmente não é o evangelho, não é o evangelho real. Sabe, gente, as pessoas hoje em dia muito querem que Cristo resolva os seus problemas sem elas precisarem sofrer. Isso a gente vê tanto na escola de negócios. As pessoas são alcoólatras, querem parar de beber. E aí, o que elas fazem? Ah, não, Deus, por favor, que eu possa parar de beber, simplesmente. Cai do céu agora, pai, parei. Ou, às vezes, uma pessoa é viciada em pornografia, e a pessoa fala assim: ah, Deus, eu quero parar de... E acha que simplesmente vai acontecer. Meu irmão, é sofrimento. Não é fácil. Hebreus 12:4 diz assim: na luta contra o pecado, você ainda não derramou sangue. Ou seja, está moleza ainda. Cristo veio em terra e ele sofreu pra caraca a ponto de derramar sangue. A gente está começando a sofrer, a gente está sempre sofrendo, e a gente está vivendo um tempo de pandemia complicadíssimo. Mas por que você está abalado com a tua dificuldade? Você nem está sangrando ainda. Cristo derramava seu sangue. Cristo morreu por mim e por você. Aquele sim era um verdadeiro sofrimento. E você reclamando das suas mazelas pequenas. Ah, eu não quero acordar cedo. Ah, eu não quero me esforçar para parar de beber. Ah, eu não quero me esforçar para parar de fumar. Ah, eu não quero deixar eu não quero me guardar até chegar a minha esposa ou meu esposo. Não, é muito difícil isso. Não, é muita tribulação para mim, não dá. Esse não é o evangelho. Eu gosto muito de falar sobre o verdadeiro shalom. Alguém aqui já ouviu falar sobre shalom? Sabe o que é shalom? O que é shalom? Paz. A gente sabe, oh Deus, tu és o Deus do shalom, e quando tem gente que fala shalom para outras pessoas, ou seja, paz para outras pessoas, mas muita gente não sabe que o verdadeiro significado do verdadeiro shalom é paz no meio das guerras.
Cristo não te colocou aqui para ter paz simplesmente. Ele te colocou aqui para ter paz, independente das circunstâncias difíceis que você está passando. Não é ausência de guerras, irmãos. A gente gosta tanto, e eu gosto tanto de ler Salmo 23. Tem gente que deixa a palavra de Deus aberta em Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Lava-me para junto das águas de descanso. E aí ele vai falando e vai falando, olha que maravilha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz ficar tranquilo, pastos verdejantes, paz. Mas eu te digo uma coisa, irmãos, isso é um lugar espiritual, isso não é um lugar físico. É exatamente isso, é um shalom no meio do caos. Eu não sei se a sua empresa está falindo, se você está com problema de relacionamento com seu marido, com a sua esposa. Eu não sei qual é o tamanho da sua dificuldade, se você está com doença. Eu não sei. Mas eu te digo que o shalom de Deus, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. E Ele vai te fazer, no meio dessa tribulação toda, nesse redemoinho todo, descanso, paz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei o mal. Amém? Coronavírus. A gente é um ser espiritual e a gente precisa olhar muito mais longe, muito mais profundo do que simplesmente a dificuldade que está na tua vida, que você não quer acordar cedo para trabalhar firme e duro, para dar sustento para sua casa, para seus filhos, para você que quer estudar e quer passar na sua faculdade. É muito mais do que isso. A gente precisa olhar para frente. As dificuldades, elas vêm para corrigir, irmãos. Deus é um pai que corrige seus filhos, Ele disciplina. E ela vem para promover, corrigir. Lembra do caso de Jonas lá? Jonas entrou num barco, e ele foi lá no barco, quando viu o pessoal, caraca, tá uma tempestade danada, o que a gente faz agora? Esse cara aqui, o cara entrou do nada aqui, vamos jogar ele para fora. Jogaram ele para fora, acabou a tempestade. Deus queria corrigir, disciplinar. Deus, Ele quer te disciplinar. Muitas das suas dificuldades é para você, a sua correção, sim. E muitas das suas dificuldades é para a sua promoção. Quem não lembra de Davi junto com Golias? Ele simplesmente se lançou em direção à dificuldade. Eu vou ao encontro da dificuldade. E dali ele saiu muito maior, ele saiu rei de Israel. Promoção. Sabe, os problemas e as dificuldades, eles vão te levar, eles podem te levar para um outro nível, e é assim que você tem que vê-los. Canso de falar isso na escola de negócio. O problema da nossa geração é que ela não sabe resolver problema, ela não sabe passar por problema. Da minha geração, tá? 15 a 30 anos, eu tenho um pouquinho mais que isso. Não gosta de resolver problema, sabe por quê? Porque os pais sempre protegeram muito seus filhos, eles não deixavam o filho sofrer, correr problema. Sabe por quê? Porque eles já tiveram muito problema no passado. Então ele falou, não, vou proteger meu filho. E a nossa geração não gosta de enfrentar problema. Então, por isso cada vez mais as empresas têm cada vez menos tem uma taxa de turnover, né, que é uma taxa de saída cada vez maior. Qualquer dificuldadezinha, qualquer coisa que o chefe falar, ele sai. Ele não gosta, ele sai. Não sabe enfrentar dificuldade. Mas eu vou te falar, irmãos, eu não sei qual é o teu problema, o tamanho do seu problema, mas não peça para Deus tirar esse teu problema, não. Peça para Ele te dar costas mais largas. Os grandes heróis da fé, eles encontravam muitos problemas, e eram com os problemas, eles passavam dos problemas, eles saíram muito maiores. Faça do teu problema a tua solução. Elias não viu isso. Costas mais largas, para a gente conseguir segurar mais problemas. Sabe,
Hebreus 2:10 diz assim: Cristo foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. Até Cristo foi aperfeiçoado pelo sofrimento. A gente não quer sofrer. Por quê? Porque incomoda, é chato, dói. Você tem que estar lá, perseverante. É chato. Para você ter a coroa, você precisa da cruz. Mateus 7,14. Eu queria te lembrar desse versículo que a gente fala pouco. Mateus 7,14 fala assim: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que se acertam com ela. Vou te falar a verdade, irmãos. Tem muita gente pregando um evangelho fácil. Mas a verdade é que o evangelho não é fácil. O evangelho é simples, sim, mas ele não é fácil. É estreito. Se fosse fácil, não seria estreito. Cheio de obstáculos. Por quê? Porque você precisa dominar a tua carne. Você precisa dominar teus desejos. Você precisa ter o teu domínio próprio. Não é fácil. Quer pedir arrego? Pede. Mas você vai ser impedido de ser coroado, de estar junto do trono de Cristo. Está à nossa disposição. Vamos passar para mais um. Estou falando muito aqui, estou com medo do tempo. Vamos lá, a gente vai agora para o versículo, vamos para o versículo 9 direto. E aí o que aconteceu foi que Elias, diante daquela dificuldade, ele travou. E ele fugiu para o meio do deserto. E ele falou: eu quero morrer porque eu estou enfrentando uma dificuldade, que a Jezabel quer me matar. O cara matou gente pra caraca, viu o fogo descer do céu, mas ficou com medo. Elias, hein? Imagina a gente. Calma aí, foi Elias. No versículo 9 diz assim: ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Sabe, meus irmãos, a caverna, biblicamente, ela simboliza o isolamento. A caverna, ela simboliza um lugar de afastamento. E Elias, ele foi lá, se afastando dos seus problemas. Ele fugiu de tudo. Estava muito pesado, estava dolorido, né? Jezabel está querendo me matar. E ele foi lá simplesmente para cuidar dele mesmo. Essa foi uma das coisas que eu mais vi durante a pandemia. Durante esse tempo de coronavírus, eu vi cada vez mais as pessoas se isolando, cuidando de si mesmo, das suas dores, das suas depressões, das suas mazelas, das suas dores de cabeça, dos coronavírus, se isolando. Suas angústias, suas necessidades. É isso que eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar para as minhas angústias, para as minhas dificuldades, para meu, eu. A gente não lembra que tem algo muito maior do que a gente foi colocado nessa terra para servir, e para fazer, e para olhar o próximo. Esse é o nosso mandamento, esse é o nosso chamado. Diz a palavra de Deus em Provérbios 11:25, que o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quanto que você, durante esse tempo, procurou encorajar a vida das outras pessoas? O quanto você se preocupou, você orou? A gente tem visto um ministério incrível aqui, a Escola do Sobrenatural, e a gente tem testemunhos de milagres e milagres, da igreja sendo igreja. É nesse momento, porque a igreja é a voz profética. Sem igreja, não há direção, irmãos. A igreja é a voz profética, ela está olhando, e ela está curando, e ela está sanando, e ela está santificando. Esse é o nosso objetivo, se a gente para simplesmente para olhar para a gente. Não. No versículo 10, diz assim: ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os profetas, e eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Elias chegou e falou assim: Deus, olha só, está difícil, porque eu fiquei só.
Coitadinho de mim, eu tô só. E não é isso que a gente faz geralmente? A gente olha pra gente e a gente fala assim, o nosso problema, a nossa dificuldade é muito grande. Eu não tenho tempo, eu não tenho energia, eu não tenho força espiritual, eu não tenho cabeça para ajudar as outras pessoas, para servir, para ser uma bênção, para iluminar, para trazer sal, para trazer luz. O meu problema é maior do que todos os outros. E hoje estava inclusive vendo um vídeo engraçado mas muito legal sobre isso. Um rapaz, a gente já passou aqui na igreja, chamado Nick. Tem nada, não tem perna, não tem braço, mas é um grande exemplo de homem que superou as adversidades sorrindo. Não pare, que a tua dificuldade não possa te parar de olhar para o lado, meus irmãos, porque essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado. Amém? No 9, Deus ele perguntou para Elias, Elias, o que você está fazendo aqui, rapaz? Por que você está isolado? Por que você está na caverna, cara? O que você está fazendo aqui? Eu te usei, eu quero te usar mais. Cristo sempre gostaria de falar isso pra gente. Meu filho, encara teus problemas, cara. O que você está fazendo aqui? Por que você está parado? Por quê? Tem muita gente precisando. Você precisa continuar firme, entender isso como algo muito bom para a sua vida. Você precisa vencer e você vai sair muito maior. Olha para o lado. E Deus fez isso, e Ele perguntou. Sabe por quê? Porque onde há paternidade, irmãos, há correção, há confrontação. Onde há paternidade, há confrontação. Quantas vezes o seu filho, a gente já se deparou com essa situação, a criança quer uma coisa, e o pai chega e fala assim, olha só, desculpa, não, mas por quê? Porque não e acabou. Porque eu sou pai, eu sei o que é melhor para você, eu vou te confrontar sim, porque eu vou te educar. E é assim que Deus está falando. Às vezes você está querendo ir para algum lugar, e Deus está falando, calma, segura, ou então, ouve a minha voz. Deus, muitas vezes, Ele está querendo te confrontar e te corrigir. Não, mas eu não quero. Graças a Deus eu tive uma mãe que falou muito mais não para mim do que sim. Glórias a Deus pela vida dela, certamente ela está me ouvindo. Deus te abençoe, mãe. Você sempre foi muito usada pelo Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. O Senhor, Ele repreende todos que Ele recebe como filho. Se você não está sendo repreendido, se você não está sendo corrigido, se você aqui, eu estou falando uma palavra de confrontação, você pode estar falando, isso é duro. Eu não quero falar sobre de tristeza, eu venho para a igreja para receber só a palavra boa e sair daqui feliz. Não! Você tem que sair daqui se remoendo por dentro. Por quê, Deus? Você tem que sair quebrantado, mas a gente é criança, a gente quer receber o leitinho. A gente, não, Deus, eu quero que alguém me dê uma profecia, eu quero que... Você precisa ser confrontado, moído dentro de você. Sabe por quê? Porque a transformação, ela não vem pela aceitação. A transformação, ela vem pela confrontação. Só assim que a gente é transformado, ou na grande maioria das vezes a gente é transformado. Quando a gente quer uma coisa, Deus fala, não, vou te levar para um outro caminho aqui. Aí você, não, eu vou te levar. E depois você vê que o caminho de Deus era muito melhor. Era muito melhor. O que está transformando na sua vida, está sendo transformado, desculpa, não foi com terapia, não foi com coaching, não foi com videoaulas, não foi, sabe com o que foi? Foi com confronto, foi com cruz, é aviadão lá atrás, eles comeram fruto proibido, e eles comeram fruto proibido justamente porque eles queriam ser donos da vida deles.
Eles não queriam que Deus chegasse e falasse, não, isso você não pode. Não, eu vou comer. A serpente falou e ele foi lá e pegou. Eles foram lá e pegaram. E a partir daí, o pecado jaz no mundo. A gente quer ser autossuficiente, a gente não quer ouvir a voz de Deus, a voz dos nossos pais, a gente não quer. A gente não quer ouvir as barreiras que estão na nossa frente, que podem nos educar, nos corrigir e nos promover. Mas não, a gente está chorando simplesmente quieto dentro da nossa casa, querendo ouvir uma palavra de felicidade. Você quer ser feliz? Torce pro Flamengo. Desculpa, mas o evangelho, Deus quando ele vier, ele vai vir para buscar fidelidade. Ele quer saber não quer saber o quanto você foi feliz. É claro, no Sermão do Monte, a gente vê as bem-aventuranças de Cristo, e Cristo falando, segue isso, você vai ser alegre. Mas o que Cristo depois vai vir, ele vai falar, olha só, você foi fiel? Você foi fiel? E alegria é muito mais do que algo circunstancial. Muito mais. É algo constante. Lembra, Shalom? Reino de Deus. Paz, amor e... Paz. Oi? Justiça e alegria. É isso, meus irmãos. Sabe, Deus é um Deus que é o nosso Pai, e Ele gosta de confrontar a gente. Hebreus 12:6, ele diz assim, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Deus, Ele mais uma vez só corrige os filhos. Se você não foi corrigido, é porque provavelmente você é amigo Outro dia eu vi um cidadãos falando que o diabo é o único chifrudo que não tem esposa, né? Mas engraçado, só para tentando caminhar aqui pro final, eu recebi essa semana, semana passada, num grupo de família. O nosso grupo na nossa família é italiana, e os nossos tios e tias compartilharam uma coisa chamada coisa de italiano. E ele falava a diferença entre os filhos italianos e os filhos americanos. E aí, todos eles aplaudindo o jeito italiano. E entre outras coisas diz assim, olha a diferença aqui, ó. Os filhos americanos saem de casa até os 18 anos com total apoio dos pais. Filhos americanos, isso. Filhos italianos saem de casa aos 35, depois de viverem muito tempo com seus pais. Filhos americanos, quando a sua mãe os visita, ele leva um bolo. Os filhos servem café e eles conversam. Já os filhos italianos, quando a mama os visita, leva comida para 3 dias, lava, passa roupa, limpa, arruma a casa. E aí a nossa família falou, pô, graças a Deus a gente parece com o italiano. Será? E eu fiquei me perguntando, eu acho que não. Por conta disso, os pais sempre querendo passar a mão nos filhos. Não, eu vou chegar na tua casa, eu vou lavar tua roupa, eu vou limpar tua casa. E os filhos lá, 40, 50 anos, estão lá na casa da mama. Irmãos, tudo bem, claro, tem situações, mas Cristo nos chamou para sermos independentes do nosso pai e da mãe. Desculpa, mães e pais, eu sei que vocês gostam muito dos filhos de vocês, mas vocês precisam deixar eles voarem. E vocês precisam ensinar independência para eles. E você só ensina independência para eles com confrontação. Eles precisam crescer, amadurecer. Não é à toa que a cultura judaica, no bar mitzvah, os filhos, eles são, as crianças, os meninos, com 13 anos, eles já são responsáveis por tudo. 13 anos, eles vivem o bar mitzvah, e eles já são responsáveis. Meu amigão, a partir de agora é contigo. Não estou falando que a gente tem que fazer assim também, né? Mas você tem que ser responsável. Por quê? Porque é com as suas responsabilidades que você vai crescer. É enfrentando problemas seus, não dos seus pais chegando para você. Por último, eu queria rapidamente lembrar que para você chegar numa coroa, você precisa enfrentar primeiro a cruz. Lucas 14, rapidamente, por favor. Diz assim:
E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. 28 só. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para se concluir? Aqui Deus está falando o seguinte, olha só quem toma a cruz de Jesus pode ser um discípulo. Só quem enfrenta dificuldades, só quem se nega a si mesmo, pode ser discípulo de Cristo. Discípulo não é para todo mundo. Tem um monte de cristão que se diz cristão que não é discípulo. Por quê? Porque não toma a sua cruz, não toma os seus problemas, não toma as suas dificuldades. No Lucas 9, 23, o último versículo que eu gostaria de ler, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pode mais um, até o 27. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida, por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar dele, se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Eu gostaria de pedir já para o grupo de louvor vir tomando seus lugares. Tomar a cruz. Quando Jesus tomou a sua cruz antigamente, tomar a cruz, ela simbolizava um reconhecimento público diante de todo mundo. O crucificado, ele pegava a sua cruz, ele ia andando até o momento da crucificação, e todos iam vendo que aquele cara tinha uma sentença de morte, porque ele estava carregando a sua cruz. O que Deus quer para a nossa vida não é simplesmente a morte física, mas Ele quer a tua prioridade. Ele quer o teu coração. Quando Abraão estava em dificuldade, ele simplesmente se deu, foi ali, pronto para executar o seu único filho unigênito, Isaque, que Deus tinha dado para ele, depois de velho. Abraão, ele se deu melhor do que qualquer um, porque ele entregou tudo que tinha, porque ele se colocou nessa disposição de se entregar, de negar a si mesmo. Deus, se tu queres, eu vou me entregar totalmente, não importa o preço que eu tenho que pagar, porque a gente viu ali, a gente viu sobre isso falando. As pessoas, nós cristãos temos que entender o peso da cruz do Senhor, e o peso da cruz que a gente vai carregar, porque eu digo, vai ser pesado, mas a recompensa vai ser maravilhosa. Você precisa ter ciência do tamanho da tua cruz, das tuas dificuldades, do quanto você vai ser perseguido por conta do amor do Senhor, do quanto você vai sofrer porque você se porta como um verdadeiro cristão, do quanto o inimigo vai tentar se levantar para destruir a sua vida, mas eu te digo que ele não pode destruir, porque você é filho. A gente precisa parar de acreditar que tomar a cruz é simplesmente algo opcional. O que Abraão fez? Ele viu ali, e ele viu aquela dificuldade, aquele grande problema ali na frente dele. Ele falou, eu preciso me negar a mim mesmo, eu preciso negar as minhas vontades, os meus desejos, a minha carne, e vai ser muito triste, mas eu entrego meu filho, Deus, porque a tua sabedoria, você é maior do que a minha vontade, do que a minha visão, então eu vou entregar. E ele foi e o que Deus deu para ele? Abraão, pai de uma grande nação, herança, legado. Eu vou te falar, meu irmão, tem muito cristão que não quer pagar o preço da cruz, tem muito cristão que quer viver de boas notícias simplesmente,
Tem muito cristão que não quer sofrer, mas faz parte do Evangelho. E o bom é que você tem junto o Espírito Santo de Deus. Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou e Ele deixou o Espírito. E Ele habita aqui dentro de nós. E Ele te fez mais que vencedor. Mais que vencedor. É doloroso, eu sei. Está doído, eu sei. Mas quanto antes você se entregar para o Senhor, quanto antes você morrer, quanto antes você tomar a tua cruz, maior vai ser a tua coroa, mais linda vai ser a tua coroa. Até te digo, menos problemas você enfrentará, mesmo enfrentando problemas. As pessoas, elas gastam muito dinheiro com as coisas, com tentativas de solucionar a sua vida, mas elas continuam com seus problemas. Eu te digo, a única forma de você receber a sua coroa é crucificando-se a si mesmo. Teu casamento, como é que está o teu casamento hoje? Está difícil? Você precisa se crucificar, você precisa morrer para si mesmo, você precisa amar sua esposa. Esposa, você precisa se doar ao seu marido, você precisa honrar ele. Quais são as palavras que você entrega para ele? Marido, o quanto você tem lavado o chão da tua casa, o quanto você tem tirado sobrecarga da sua esposa. E você no seu campo profissional? O quanto você tem trabalhado, o quanto você tem exercitado, o quanto você tem acordado cedo e ralado, o quanto você tem abdicado de simplesmente você mesmo. Não há vida sem morte. Só gente crucificada pode seguir a um Deus crucificado. Você sabe por que a igreja cristã não está causando impacto? Porque a gente tem um Deus crucificado e uma igreja sem cruz. A gente não quer pagar o preço. A gente não quer se portar como verdadeiro cristão, porque assim como Adão e Eva, a gente quer ser o dono do nosso próprio desejo. Não, Deus, longo prazo é muita coisa. Hoje a gente cantou aqui, Maranata, vem Senhor, a igreja parou de cantar isso. Parou de falar sobre vida eterna. A gente tem que sim falar sobre hoje. O reino de Deus, ele é aqui, é no nosso trabalho, é 24 horas por dia. Mas vem, Senhor, porque é muito maior, irmãos, é muito maior o que nos espera. Elias, depois disso tudo, ele ouviu a Deus, ele seguiu novamente em direção ao cumprimento da sua missão. Depois de hesitar, depois de temer as dificuldades, ele simplesmente abençoou o povo. Ele continuou a sua jornada, ele cuidou daquele que era seu discípulo Eliseu, e ele recebeu a sua coroa. Ele voltou para a glória, num carro de fogo. Diz a palavra de Deus que Elias não morreu. Olha que glória, olha que coroa, porque ele enfrentou, ele tomou a sua cruz. Não importam as dificuldades, não importa o tamanho da sua dificuldade, do seu sofrimento, não importa. Você quer crescer no seu trabalho? Cruz. Você quer arranjar uma mulher ou um homem de Deus? Cruz. Você quer ser um marido melhor? Cruz. Você quer passar na sua faculdade? Cruz. Você quer parar com algum tipo de vício? Cruz. A chave é a morte e a cruz. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Mas são aqueles que estão, irmãos. Não é todo mundo que está na igreja. A gente precisa estar em Cristo Jesus. A gente precisa pagar o preço. A gente precisa entrar junto. E vai ser muito bom, porque você vai ter paz, alegria, justiça. A gente vai ter vida e vida em abundância. Coloque-se de pé.
Não há coroa sem cruz. Não há vida sem morte. Não há. Não vai ser fácil. Feche teus olhos agora. Feche teus olhos agora. E coloque-se em posição de agradecimento, em posição de reverência, em posição de quebrantamento. O Senhor quer tomar suas dificuldades. Ele sabe o quanto está sofrido, o quanto está doloroso. Ele sabe que está difícil. Não está fácil, irmão. Mas o que menos você precisa fazer agora é buscar se empoderar. Porque quando você é fraco, você é forte. O que a gente precisa é se apoderar do Espírito, não é nos empoderarmos a nós mesmos. Sim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Não tenha medo das dificuldades e seja coroado. Deus, querido, Pai amado, Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas dificuldades. Nós colocamos diante de Ti, Senhor Jesus, ó Pai, as nossas fraquezas, Senhor. Ó Senhor Jesus, nos rendemos, Senhor Jesus, e negamos a nós mesmos, Senhor. Nos ajuda a isso, Senhor. Nos ajuda a não caminharmos para um evangelho de conveniência, um evangelho de facilidade, mas que possamos morrer para o nosso eu, vivermos para Ti, ó Senhor Deus, e recebermos a coroa eterna, Pai. Senhor, queremos ser exaltados, ó Senhor. Queremos que Tu seja exaltado, Senhor, através das nossas dificuldades, das nossas barreiras. Oh Deus, ajuda o Teu povo, Senhor. Dê refrigério, dê vitória. Irmãos, você é mais que vencedor. Não tema, não tema. Seja forte, seja corajoso. O Senhor é contigo. Ele prometeu a coroa. Ele prometeu um peso eterno dela, de glória, a todos aqueles que se alistarem junto ao seu exército e batalharem até o fim. Mesmo cansado, ferido e faminto, você vai encontrar a vitória final, a cura, o alimento. Esse é o nosso Deus, que não busca de nós perfeição, mas que busca renúncia e arrependimento. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua vitória que já foi dada nessa cruz, Senhor. Nós Te exaltamos, Te glorificamos, Deus. Eu canto aleluia, com meus inimigos frente a mim. Eu canto aleluia, mais alto que o medo em mim. Eu canto aleluia, minha arma é adoração. Eu canto aleluia, o céu vem lutar por mim. Eu canto aleluia, com tudo que eu tenho em mim. Eu canto aleluia, eu sei que as trevas vão fugir.
Eu canto aleluia, sem saber o que está por vir. Eu canto aleluia, o medo perde a força em mim. Eu canto bem mais alto. Eu canto bem mais alto. Eu canto bem mais alto. Com meus inimigos frente a mim. Eu canto bem mais alto. Mais alto que o medo em mim. Eu canto bem mais alto. Minha alma é adoração. Eu canto bem mais alto. Eu canto bem mais alto. Eu vou cantar em meio à tormenta. Alto e mais forte, meu louvor se ouvirá. Em meio das cinzas, a fé surgirá. A morte vencida. O rei vivo está. Eu vou cantar em meio à tormenta. Alto e mais forte, meu louvor se ouvirá. Em meio das cinzas, a fé surgirá. A morte vencida, o rei vivo está. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Assim que luto minhas guerras, assim que eu 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 luto minhas guerras.